Espiritismo, né? Você terá uma doutrina baseada na crença da reencarnação da alma e na existência de comunicação por meios de mediunidade entre vivos e mortos. Basicamente, isso é a cosmovisão espírita. Quais são os pressupostos espíritas? A história é cíclica. O que é isso? Ela faz um ciclo, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Então a história se repete, cíclica, né? Ela vai acontecendo em ciclos. A salvação ocorre pelas obras, esse ciclo é para que você se aperfeiçoe através das suas obras. O homem, para eles, é bom, não existe nenhuma dimensão de pecado original na concepção deles. A revelação ocorre por meio da mediação de seres espirituais. Então, a revelação não é na Bíblia, é através dos seres espirituais. Preto velho, coisa do gênero. Influência sobre as Escrituras. Aí você chega para a fé cristã, com essas influências você começa a ter um interesse obsessivo pelo sobrenatural. Você quer ver milagre acontecendo, você quer ver cura, você quer ver coisas do gênero. Principalmente para as questões ligadas a demônios, você quer ver o capiroto, né? Você quer ter uma experiência assim. A super espiritualidade extrema e legalista, então, esse é um fruto. Um cristianismo centrado no homem, né? Já que o homem não é mau, o homem não é ruim, então é centrado no homem porque o homem tem que se aperfeiçoar. Então tudo é voltado para que o homem alcance esse objetivo. ênfase em novas revelações espirituais, ou seja, as escrituras vai para o vinagre, ênfase em ação social para merecer a salvação. O problema é que no Brasil, o Brasil é fantástico. O Brasil, ele é uma soma tanto de espiritismo com catolicismo, né? O sujeito é um pouquinho de cada coisa. Ele é católico, mas vê horóscopo, ele é católico, mas acredita que lê a mão. Então ele é uma soma de tudo isso aqui. Então tanto os pressupostos católicos como os pressupostos espíritas estão, de alguma maneira, incutidos na mente do brasileiro comum. Então tudo isso aqui ele tem. E a gente vê isso aqui. O interesse obsessivo por curas, né? Milagres, demônios. Na sua igreja não tem? Ah, não vou lá não. Muito morna, muito fria sua igreja, né? Eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o capiroto fazendo. Novas revelações espiritual, né? Isso que eu te digo, e é coisa do gênero, e a Bíblia acaba ficando de canto. Então perceba que a Bíblia, ela deixa de ser o centro e passa a ser tomada pela cosmovisão que a pessoa tem. No livro de vocês tem um a mais aí, que eu não coloquei, tá? Mas tem um a mais para você ver. Agora, se nós temos como... Só aqui temos como cosmovisão o credo apostólico, né? Quem conhece o credo apostólico? Credo dos apóstolos. Então não conhece. O credo dos apóstolos para vocês é uma barreira? Alguém tem barreira com relação ao credo dos apóstolos? Ah, isso é dos católicos, hein? Ah, credo dos apóstolos, isso é uma reza católica, hein? Ah, para com isso aí, irmão. Se você tem uma dificuldade com isso, eu peço para que você repense, porque o crédulo não é da Igreja Católica. O crédulo pertence à história da Igreja e todas as afirmações que estão nesse crédulo, elas são baseadas nas Escrituras. Tá? Um grupo de pessoas se reuniram para compor esse crédulo, há algumas hipóteses de quem foram as pessoas, e nós não vamos entrar nisso, mas eles se reuniram para compor um crédulo para a igreja. Não foi os apóstolos, né? Certamente, foi bem depois da morte dele, mas recebeu esse título. Tá, ok? Se você tem alguma dificuldade com isso, então é porque você está dominado pela cosmovisão católica. Já começa a quebrar essa lente aí agora. E nós vamos ver o credo apostólico aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É mentira isso aqui? Isso não é bíblico? Isso é bíblico. Ok? Qual é o pressuposto cristão por trás disso? Deus é um ser infinito e pessoal, trino, que criou o homem à sua imagem para se relacionar com ele. Então você chega com esse pressuposto. Outro pressuposto, Deus criou todas as coisas ex nihilo, ou seja, a partir do nada, e toda a criação é boa. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então toda a criação é boa, porque veio de um Deus bom. Deus ama aquilo que criou. A base da ética não está no homem, está em Deus. Então já começa a teologia a apontar para Deus, não mais para o homem. Qual é a influência do cristianismo? Se você, quando é pequenininho, foi ensinado desde pequeno o credo apostólico, né, os ensinamentos, não só a decorar e rezar isso aqui, mas os ensinamentos, né, a Igreja Católica faz isso aqui como reza. Qual que é a influência sobre as Escrituras? O cristianismo ele é centrado em Deus, porque ele começa em Deus.
centrado em Deus, a ênfase está na soberania de Deus. Um Deus soberano, criador de todas as coisas, que detém todo o poder. Esse é o nosso Deus. A espiritualidade integral e culto integral. Toda a criação é boa. Aquele conceito de integralidade, na não dicotomia, né? Sagrado e profano. Tudo é integral. O culto é integral. O culto não é só no domingo quando você está reunido com os irmãos. O culto é o tempo inteiro. A sua vida integral é um culto a Deus. Tá? Não é uma oferta viva no altar, mas você é um culto a Deus. Intimidade, não religiosidade, né? Você vai entender isso melhor. Homem visto como sem mérito, mas Deus nos fez seus filhos. Isso coloca todos os cristãos em igualdade. Aquela ideia do sacerdócio universal, tá? Não temos um clero e os leigos. Todos somos sacerdotes universais. Não da igreja universal, tá? Mas todos nós somos sacerdotes. Portanto, todos vocês podem orar. Deus vai ouvir vocês da mesma forma como vai ouvir o pastor. Então, igualdade entre irmãos, tá? É essa igualdade. O credo continua. Creio em Deus Pai, Criador, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, está errado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Está errado isso aqui? Não? Isso é bíblico? É bíblico. Pressupostos. Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Já começa uma doutrina que é negada na maioria das igrejas, né? No vídeo que eu fiz de hermenêutica, regra 8, eu fiz a pergunta, Jesus morreu por quem? Quem morreu na cruz, o Deus homem ou Jesus homem? Eu lamento dizer que uns 88% responderam Jesus homem, negando a doutrina da natureza hipostática de Cristo, a união das naturezas do Redentor, que a gente vai aprender depois. Tá? Se você tem dúvida, por enquanto, você assiste o vídeo lá que está lá respondido. O propósito da encarnação de Cristo. Ele se tornou aquilo que somos para nos tornar aquilo que Ele é. Né? Ter o corpo glorificado, sermos o Filho de Deus. Então já muda, a ênfase sempre está em Cristo, em Deus e não mais no homem. A sua humilhação e exaltação ocorreram em nossa história. Quando que ocorreu esses fatos? São fatos que você pode comprovar porque são fatos históricos. Aqui no Credo Apostólico nós temos a presença de Pôncio Pilatos. Né? Quando aparece esse Pôncio Pilatos, você consegue marcar a história. É um evento histórico que aconteceu. A encarnação é um evento histórico. Aí temos a presença de um governante da época aqui. Tanto a cruz como a ressurreição são centrais para a fé cristã. Tirou um desses dois elementos aqui, a fé cristã já vai para o vinagre. Tá? Vai para o brejo. É aquela pilha de lata, você pegou a última latinha de baixo, o resto caiu tudo. Influência sobre as Escrituras. O sacrifício de Jesus é único e perfeito, capaz de aplacar a ira de Deus ante o pecado. Então você já não vai ser mais buscar a salvação por meio das obras, você entende que Cristo é suficiente. Os seres humanos foram criados bons, mas por causa da queda, a imagem de Deus danificou-se por meio da obra de Jesus Cristo. Deus redimiu o seu povo eleito. Então nós temos aqui a doutrina da queda, a compreensão da queda, que danificou a nossa imagem, ou seja, não posso fazer um culto a mim, porque eu não sou Deus e eu sou corrompido. Então a música lá já também vai para o vinagre. Somos chamados a imitar a Jesus no amor, obediência, firmeza, serviço, cruz e humildade. As questões práticas aqui. Ainda a terceira parte, né? Se você perceber, está composto esse credo sobre a Trindade, Deus, Jesus. Agora o Espírito Santo vai aparecer. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Tá certo isso aqui? Tá? Ninguém tem problema com esse título católico? Deixa eu explicar para você, antes que você pense que é da Igreja Católica. Todos nós aqui somos católicos, tá? Tá bom? O que significa a palavra católico? Universal. Nós somos católicos apostólicos. Nós não somos romanos. Tá? Os católicos são católicos, apostólicos e romanos. A diferença nossa é que nós rompemos aqui, não temos nada de romano.
Nós não seguimos o Papa, que está lá em Roma dominando, governando. Essa é a diferença. Nós somos católicos porque nós fazemos parte da Igreja Universal, não a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja que está espalhada pelo universo. Por isso nós somos católicos. Tá? Então, assim, uma definição correta dos católicos seria católicos apostólicos romanos. Se você falar católico, não seria uma distinção correta. Mas quando a gente fala católico, todo mundo já sabe o que é. Então não se assuste com esse título aqui, tá? Porque na época não existia nem protestante, nem católico. Então quem fez falou, eu sou católico, hein? Não sou protestante. Não pensou nisso porque nem existia protestante nessa época. Tá bom? Então creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. A igreja, né, quais são os pressupostos cristãos? A igreja é uma comunidade mantida e sustentada pelo Espírito Santo, não pela força do homem, centrado em Deus, percebe? Centrado no Pai, no Filho e agora centrado no Espírito Santo, ou seja, em Deus. A morte é a porta para a vida com ou sem Deus. Então no futuro haverá uma eternidade, né, não há aniquilação, ou você vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus. O homem integral será ressuscitado no último dia. Esperança de um triunfo escatológico. Quais são as influências? O Espírito Santo é central na fé cristã, tá? Como parte da Trindade. Pelo Espírito, a imagem de Deus no homem ela é restaurada. Somos chamados para viver em comunidade, né? Igreja. Somos chamados, experimentamos o perdão dos pecados, graças a Deus. A ressurreição exclui a doutrina da reencarnação, desculpe. A morte é uma porta para a eternidade e aguardamos a vinda da nova terra e dos novos céus. Então muda tudo. Nossos pressupostos, se eles estão baseados simplesmente no credo apostólico, percebe que as influências já mudam e bastante, mudam e muito. Então é muito importante essa questão da cosmovisão. O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos fazer o seguinte, você aí, é esse hominho aí, diante das Escrituras Sagradas, tá? E você vai abrir as Escrituras Sagradas. Você vai receber uma luz dela. Tá? Você abriu, recebeu a luz. E depois você vai olhar tudo sobre essa luz, com essa luz. Tá? Essa luz que vai ser aberta diante de vocês, que é a teologia, depois vai fazer com que vocês olhem para todas as coisas de acordo com essa luz. Essa luz é que vai iluminar a mente, a visão de vocês. Então é isso que é cosmovisão cristã. Tá? Nós vamos pôr as Escrituras na visão de vocês. Hoje, nessa primeira parte, né, até o coffee break, daqui a pouco, nós vamos tratar a respeito dos prolegômenos da teologia. Tá? A introdução da teologia. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente questões introdutórias à teologia. Depois, no outro período, nós vamos falar a respeito do ser de Deus, tá bom? Só para vocês se situarem o que nós vamos fazer hoje. O que é teologia? Tá? Vocês vieram aqui hoje, vocês viram no cartaz, lá estava escrito teologia sistemática. Hoje nós vamos ter estudo de teologia sistemática. Mas o que é teologia? Eu tenho aqui uma definição de Millard Erickson. É o seguinte, é aquela disciplina que procura dar um relato coerente às doutrinas da fé cristã. Então tem que dar um relato coerente às doutrinas da fé cristã, baseando principalmente na Bíblia, né? Baseando-se principalmente na Bíblia, situando-a no contexto da cultura em geral, expressando-a num idioma contemporâneo e relacionando às questões da vida, né? A teologia também deve ser relacionada às questões práticas. Então vamos dar aí uns relatos coerentes a respeito das principais doutrinas da fé cristã. Nós já vamos entender o que é teologia sistemática. Tá? Essa aqui é uma definição de teologia. O que nós estamos fazendo aqui é estudando teologia sistemática. E dentro do campo da teologia, isso está na página 26 de vocês, dentro do campo da teologia nós temos várias opções de teologia, ou vários tipos de teologia, que nós vamos ver um pouquinho agora. Quando nós falamos em biologia, qual é o instrumento do biólogo de pesquisa? A própria natureza. Né? O biólogo ele abre um sapo, olha lá dentro dele, ele abre algum bichinho, ele olha uma planta, ele examina o meio ambiente, porque ele é um biólogo. E qual é o instrumento de pesquisa do teólogo?
que o teólogo usa como instrumento de pesquisa? Ele usa as escrituras sagradas, tá? Então a Bíblia, ela tem que ser o único instrumento de pesquisa do teólogo. Todas as suas afirmações científicas, vamos usar um termo assim, tem que estar respaldado à luz das escrituras, tá ok? Então esse é o nosso instrumento de pesquisa. Bom, eu vou pensar agora as principais teologias que nós temos dentro do campo da teologia. Por exemplo, só para vocês entenderem, quando você fala em medicina, é uma coisa muito ampla, né? Você pode ser otorrino, né? Você pode ser um pediatra. Dentro da medicina, você tem vários campos. E quando nós falamos em teologia como um todo, nós também temos alguns campos de atuação, ou alguns campos que nós precisamos estudar. E eu pensei aqui as principais, tá? 4 principais teologias. Existe mais, e algumas outras estão dentro dessas aqui que eu vou falar, então eu só vou citar elas por cima, só que para que vocês entendam essa questão da teologia, porque você pode ouvir um termo um pouco diferente. Bom, nós temos a teologia bíblica, nós temos a teologia histórica, nós temos a teologia filosófica, e nós temos a teologia apologética. Tá? Nós vamos trabalhar, falar um pouquinho sobre essas 4 teologias que nós temos, e depois nós vamos ver como é que ela se relaciona com o que nós vamos fazer hoje, com a teologia sistemática. Tá bom? Teologia, então, bíblica. Vamos ver uma definição do que é teologia bíblica, para nós entendermos um pouquinho. Porque, afinal, toda teologia tem que ser bíblica, né? Mas por que essa teologia, em especial, recebe esse título de teologia bíblica? A teologia bíblica, ela dá atenção especial aos ensinamentos de autores específicos e de seções da Bíblia e ao papel de cada ensino no desenvolvimento histórico e progressivo das Escrituras. O que significa essa teologia bíblica? O que a teologia bíblica é? A teologia bíblica é uma teologia que acaba dando atenção especial a autores específicos. Deixa eu explicar isso. Por exemplo, você quer saber o que o apóstolo Pedro diz sobre o pecado. Então percebe que a sua pesquisa se limita ao que o apóstolo Pedro escreveu. O que Paulo escreveu já você não vai pesquisar. Por quê? É uma teologia bíblica, ou seja, ela se limita a um autor específico. Eu quero saber o que o apóstolo Paulo pensa sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição no apóstolo Paulo. Então eu limitei. Ou eu posso pensar o seguinte, o que Moisés pensou a respeito da doutrina da redenção? Então eu limitei isso a quê? De Gênesis a... Qual que é o último livro do Pentateuco que vocês aprenderam? Gente, Deuteronômio. Então eu posso passar por esses 5 livros, né? Me limita a isso. Ou eu posso ampliar um pouquinho mais. A doutrina da salvação no Novo Testamento. Agora eu vou de Mateus a Apocalipse. Então essa teologia bíblica, ela se limita a autores, né? Você pode escolher autores ou a uma parte de um desenvolvimento histórico. Dentro da teologia bíblica, o que é interessante é que você percebe a teologia acontecendo dentro da história. Ela se limita à história. Então, o máximo que a teologia bíblica vai abranger é de Gênesis a Apocalipse. Tá? O máximo, aqui. Ela vai trabalhar com o que está aqui dentro. Nós vamos ver que depois tem a teologia histórica, que trabalha também após o Novo Testamento, temos a teologia histórica que foi se desenvolvendo ao longo da história. A teologia bíblica, ela se limita aqui. E ela respeita o desenvolvimento histórico e progressivo das Escrituras. O que é esse desenvolvimento progressivo das Escrituras? Lembra que a revelação de Deus, ela é progressiva? A gente aprendeu na aula passada, na aula de bibliologia. O que é essa revelação progressiva? Quem lembra? Ninguém lembra? Eu sabia que vocês não iam lembrar, aí eu trouxe o slide para vocês aqui recordar um pouquinho. Eu resgatei o slide de lá. A revelação progressiva é isso aqui, ó. Adão, né, ele tem ali o seu conhecimento de revelação que ele recebeu de Deus. Abraão recebeu um pouquinho mais de revelação do que Adão. Aí Davi um pouco mais, Jeremias um pouquinho mais. E nós estamos aqui, ó, com 100% da revelação de Deus.
Tá? Nós temos as Escrituras completa em nossa mão. Então, se nós formos ponderar um pouco, nós temos em mãos mais revelação do que Adão teve. Adão recebeu um pouquinho de revelação. Moisés um pouquinho mais. Mas nós temos uma revelação completa, tá? Que se encerrou com o cânon. Então, nós dizemos que a revelação de Deus ela é progressiva, porque ela foi sendo dada pouco a pouco. Deus não chegou para Abraão lá no jardim e está aqui toda a revelação. Se vira. Não, Deus foi se revelando pouco a pouco. E dentro da teologia bíblica, ela vai respeitar essa revelação progressiva. Por exemplo, se você for trabalhar a visão do pecado em Moisés, então você vai perceber que você vai ter uma quantidade de revelação menor do que se você falar assim, o pecado em Paulo. Opa, você vai ter mais conteúdo. Por que essa teologia bíblica geralmente não é indicada como matéria dada para pessoas que estão estudando teologia pela primeira vez? Porque, como você vai tratar de seções de doutrina, por exemplo, se você se limita a Moisés, você que não conhece a teologia sistemática ainda, você terá um pequeno problema, porque você não terá toda a revelação. Você se limitará ao que Moisés disse, e você pode cometer alguns equívocos, que Paulo vai refutar você na frente, mas você se limitou aqui. Mas depois que você estuda a teologia sistemática, que nós vamos ver o que ela abrange, e você vai para a teologia bíblica, é uma delícia. É uma coisa muito gostosa de fazer. É simplesmente fantástico. Depois até aconselho vocês a tentar ir para esse campo também, que é muito legal. Qual que é o estado?